Bem-vindos ao Além do Sintoma, um podcast da Lide Medicina Saudável. Eu sou a doutora Larissa Reinaldo, médica, e trouxe para vocês hoje uma convidada muito especial, porque além de convidada, ela também me ajudou em muitos desses desconfortos que nós vamos abordar hoje. Então, vou trazer a Natália para se apresentar aqui para vocês. Seja bem-vinda, Nádia. Muito obrigada pelo convite, Lari. Eu fico muito grata e feliz a esse convite de verdade, porque o assunto que a gente vem a abordar hoje é um assunto muito atual, porém cheio de tabus e crenças envolvidos nele. E quanto mais a gente puder conversar sobre esse assunto, creio eu, que essa normalização vai fazer com que a gente vá em direção a um caminho muito mais saudável, que acho que nós, como profissionais da área da saúde, buscamos. Então, muito obrigada como fisioterapeuta, como mãe, como tua amiga, como tua fisioterapeuta também. Eu fico muito feliz e grata por esse convite. Então, a ideia é que nós possamos abordar alguns dos sintomas muito vistos na clínica, né, Nath? Assim, a gente fala muito de dor na relação sexual, a gente fala um pouquinho sobre a própria sexualidade, também sobre mitos, verdades, enfim, e a perda urinária, que é uma das principais queixas que eu particularmente tinha, como você me ajudou ali a tratar esse desconforto. Então, a gente vai trazer como resumo, basicamente, esse tipo de, enfim, queixas clínicas, e a gente vai começar com, enfim, com algo muito especial ali, se você quiser dar o pontapé ali nessa anatomia e por que a gente vai falar desse assunto, fica à vontade. Ok. A fisioterapia pélvica, como eu sempre falo para as minhas pacientes, ela trata a função. A físio em si trata as funções, a função do joelho, a função do ombro. E eu trato as funções pélvicas. Basicamente, as funções pélvicas são a urinária, a fecal e a sexual. E as pessoas nem sabem que existe, né? Nem sabem que existe, exatamente. Ainda é uma área realmente a ser disseminada, ainda há, na medicina, entre medicina e fisioterapia, um certo, eu não sei, uma trava, talvez, até de repente, por falta de informação mesmo, da indicação para fisioterapia. Eu vejo na área da traumatologia, da ortopedia, como o pré e pós-operatório são indicados à fisioterapia, e eu não vejo isso acontecendo muito dentro da fisioterapia. Isso eu sinto muito pelos pacientes, porque realmente Sim. a fisio ajuda demais. Sim. E falando das funções pélvicas, basicamente, a urinária é a mais comum. Você não foi uma exceção. A urinária, dentro do meu consultório, cerca, sei lá, 90% das minhas pacientes têm disfunções urinárias. E a principal é a incontinência urinária. A incontinência urinária nada mais é do que um escape de urina involuntário, que acontece principalmente por comportamentos adaptados, adquiridos ao longo da vida nessas mulheres, que poderiam ser modificados se chegasse a informação. Mas mais do que isso, dentro da físio, como a gente trata as funções, a minha função como fisioterapeuta é trazer essa consciência, trazer coordenação, fazer com que essa mulher volte a destensionar esse assoalho pélvico para aí sim fortalecer e devolver a funcionalidade para ela. Mas mais do que isso, trazer essa consciência do comportamento diário. E isso é muito legal, vou trazer ali para vocês quais eram as queixas que eu tinha, que eu vim correndo para a Natália, e foi por isso que a gente se conheceu ali. Então, basicamente, as minhas principais queixas eram a perda urinária, quando eu espirrava, quando eu praticava algum tipo de exercício físico. Então, às vezes na própria academia, fazendo um agachamento, tinha uma perda urinária. Eu falava, meu Deus do céu. Falei, não pode ser, eu sou mãe, mas assim, meu filho já tinha na época 4 anos e não fazia muito sentido para mim. Eu fazer uma atividade física e perder urina, eu espirrar, perder urina, ou não ter que fazer determinados movimentos, como pular corda, porque eu perdi urina. Eu achava Evitava, aquilo, né? pois é, evitava fazer muita coisa por esse desconforto, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho ali como que você... funciona, como acontece, né? A função urinária, ela funciona basicamente em cima, primeiramente, de um córtex cerebral. Então, a gente consegue controlar essa função, teoricamente. Por exemplo, se eu tivesse com vontade de ir ao banheiro agora, eu diria para o meu corpo, não, agora não, porque eu estou aqui com a Larissa. E a gente consegue ter esse controle. Por que esse controle acaba? Por que ele para de ser sobre o nosso domínio? Principalmente por maus comportamentos, como eu estava falando antes. Ou a mulher vai muito ao banheiro, então ela conhece tudo que é banheiro,
Uhum. ou ela vai muito pouco. Eu gosto de Uhum. comparar esse outro extremo com a professora, aquela Aham. professora que evita ir na escola, Exato. no banheiro da No escola, banheiro. porque o banheiro da escola não é legal e tudo mais. Então, esses são os dois extremos. E esses dois extremos geram dois tipos de incontinência. A incontinência urinária de urgência e a incontinência urinária de por transbordamento, né? De Uhum. esforço. Então, eu gero um esforço e acaba transbordando urina ali na minha bexiga que está cheia demais. Claro que no meio desses diagnósticos existem outros diagnósticos diferenciais fisioterapêuticos, mas principalmente são esses dois extremos que chegam para mim. Uhum. Então você passou por uma incontinência urinária de esforço. Uhum. Mudamos os teus comportamentos, né? A gente colocou mais intervalos entre as tuas micções, a tua ingesta hídrica, observamos algumas coisas nesse sentido, mas existia uma questão lá pélvica nas funções, como existem em outras mulheres, não é contigo que isso acontece, Uhum. que é realmente esse tensionamento e falta de Uhum. conhecimento, de autoconhecimento íntimo. E isso é muito legal, porque a Natália me pediu pra fazer, uma coisa que vamos ser honesta, né, Natália, assim, é Horrível. horrível. Ela me pediu pra fazer um diário miccional. Se vocês nunca fizeram um diário miccional, não queiram fazer. Então a Natália me pediu pra fazer um diário miccional, 3 vezes na semana, sei lá, um no início da semana, outro no meio da semana e outro no final de semana. Vocês imaginem eu ter que anotar tudo que eu ingeria de líquidos, o horário que eu ingeria e a quantidade, ou seja, eu ia ao banheiro com um coletor Tinha. um coletor para dosar absolutamente tudo, mas eu acho que é o que a gente faz na TCC, terapia cognitivo comportamental. A gente usa Exato. muito esse tipo de técnica. Foi a pior e a melhor coisa da minha vida. Então a Natália me trouxe essa tarefa, muito importante, muito interessante. Eu acho que dá um arsenal interessante ali para ela poder manejar, porque quando eu fui neurologista, um colega meu, ele falou: Larissa, você tem bexiga hiperativa e assim, faz tratamento, tem essa medicação, faz fisioterapia pélvica, foi uma sugestão dele, inclusive, e a Natália me trouxe ali como um pontapé inicial esse baita desafio. Conta pra gente como que é esse diário miccional, Nath. O diário miccional nada mais é do que realmente um exame complementar que a gente pede para a paciente, que ali a gente vai conseguir entender qual é esse comportamento diário, né? Então, eu vou conseguir saber quanto ela vem ingerindo de líquido, quanto a paciente elimina, então se há uma diurese funcional ali, mas mais do que isso, esses intervalos entre as idas no banheiro e a gente poder corrigir. E também, qual é a capacidade vesical total esperada que tem essa bexiga? Nós mulheres temos uma capacidade vesical esperada de 500 ml. Eu já tive paciente que uma ida ao banheiro fez 1,1 litro de xixi. E Meu tem outra Deus, paciente que me perguntou se podia fazer o diário miccional usando um copinho de café pequeno, olha só. porque achava que urinava muito pouco. Então, são dois extremos que, para mim, no meu dentro da minha profissão, assim, no meu dia a dia, foram muito marcantes, assim, esse 1,1 litro e esse copinho de café. Então, ali você realmente vai ter que fazer xixi no pote, medir, e a gente tem uma capacidade vesical esperada de 500 ml, tudo que é muito acima ou muito abaixo disso, já está me dizendo muita coisa. Então, a bexiga hiperativa é a mais comum. Nada mais é do que você está tão acostumada a ir mais vezes ao banheiro que quando você passa do ponto fisiológico residual da bexiga, porque a bexiga nunca se colaba, por mais que ela esteja aqui representada em amarelo, ela é um músculo, né, Lari? Uhum. É um músculo que nem o músculo do coração, que eu vou mostrar um pouquinho a pelve antes. A nossa pelve, a estrutura pélvica nossa, basicamente é essa, né, a óssea. A gente tem muito poucas articulações nessa estrutura. A gente tem a articulação sacroiliaca e temos a articulação pubiana aqui. Então, como temos pouca mobilidade articular, todo e qualquer movimento que a pelve faz ou qualquer trava gera, inclusive, muito Uhum. desconforto. Sim. E trabalhar com a físio é trabalhar realmente essas mobilidades, inclusive isso vai ajudar não só na incontinência, como nas outras funções, como a gente vai falar. Uhum. E a pelve, ela simplesmente ela sustenta, basicamente, os nossos órgãos pélvicos desse baixo ventre. Então, lá atrás, a gente tem aqui o final do nosso intestino, que é o reto, temos o útero e temos a bexiga. Então, falando especificamente dessa função, essas são as minhas 3 funções que eu atuo, né? A urinária, sexual e a fecal. A bexiga, ela é um músculo
autônomo, Uhum. né? Que nem o nosso coração. Sim. Então, quando a gente fala que tá com uma bexiga hiperativa, nada mais é do que a bexiga tá meio que ela fica se sacudindo Uhum. antes do tempo. Antes do tempo, porque a gente tem um volume residual urinário fisiológico, que é de 80 a 100 ml. Uhum. Então, a bexiga nunca vai se colabar. Quando a gente chega em cerca de 150 ml dentro dessa bexiga, a gente vai ter o primeiro desejo miccional. Só que a gente tem até 5 desejos A miccionais. gente sempre pensa que o primeiro já tem que sair correndo feito louco pra ir ao banheiro, né? Tomei Exatamente. meu copinho de água, eu já tô, meu Deus do céu, preciso ir ao banheiro feito uma louca. Porque eu já vou entrar em 2 Exatamente. reuniões. Aham. Vai preventivo, vai em tudo que é banheiro de tudo que é posto de Isso. gasolina. É assim, uma loucura. Os relatos são diversos, porém são comuns e se repetem. Então, assim, chega ali no 150 ml, a gente vai ter o primeiro desejo miccional. E você fazendo isso 1, 2, muitas vezes ao longo da sua vida, você acaba gerando uma informação de que a tua bexiga com pouco precisa estar sempre se excitando, sempre se ativando. Exato. Então, ela perde o poder de elasticidade. Então, com pouco volume de urina dentro dessa bexiga, ela já fica dando esse sinal de hiperatividade. Ela aumenta a atividade dela. Então, ela não precisaria disso. Se a gente simplesmente modificasse o nosso comportamento quando a gente sentiu a vontade de fazer xixi. Exato. E chegando nesse segundo ou terceiro desejo, a gente pede sempre a chegar, não no último também, não aguentar até o último, porque é aquele outro extremo que eu falei, que é a hipercomplacente. Aí a bexiga vai perder o poder de contratilidade. A primeira perde o poder de elasticidade, a outra de contratilidade. Simplesmente por comportamento. E essa bexiga hiperativa, ela vai perdendo esse poder de elasticidade, então com esse pouquinho a gente só consegue modificar esse comportamento, já que essa bexiga a gente não controla, com as nossas atividades diárias, que é o que o diário miccional faz. Exato, exato. Tão dolorido, mas assim, fundamental, né? E a gente brinca muito ali na conversa, enfim, consultório ali com a Natália, a gente conversa um pouquinho sobre esse músculo que ela tá comentando sobre o detrusor. Então, a gente vem, é um músculo em teoria complicado, mas ao mesmo tempo quando a gente começa a ganhar essa autonomia, essa consciência, né, acho que é mais fácil de conviver. Eu Sim. falo como paciente pélvica também, então, digamos, vamos usar a palavra certa, né? Libertador. É libertador. É Eu tô aqui libertador. sem pensar que eu tenho que ir ao banheiro 2 vezes, eu tô aqui Exato. pensando que tá tudo bem, eu vou esperar e vou tomar 2 copos de água e tá tudo certo, e não vou ficar agoniada, sabe, mudando a perna de um lado, fazendo isso, porque a mulher fica desse jeito, quando ela tá com desconforto urinário. Então, coça cabelo, né, tá tudo certo, fica irritada, e às vezes não é por outro Tem que motivo. marcar território. Tem que marcar Marcar território, é isso. Então, a urina tem essa conotação, né, na nossa parte emocional. Eu gosto muito de estudar isso, você sabe. sim. E nosso corpo fala, né? Como eu trato função, como fisioterapeuta, eu percebo quanto o nosso corpo reflete muito as nossas emoções, tudo que a gente sente, né? E, por exemplo, se eu tô num dia estressante, eu com certeza vou gerar uma tensão, às vezes meu trapézio, Claro alguma que sim. coisa. Esse estresse gera resposta física no nosso corpo. E não é diferente ali naquela Claro que região não, claro pélvica. que não. Tanto que eu acho que, assim, até pegando o gancho para falar de um outro assunto que a gente vai abordar também, Nath, assim, queixas do consultório muito comuns. Infecção urinária. Então, nós estamos falando dos extremos, né? A gente está falando de uma patologia bexiga hiperativa, mas a queixa de infecção urinária de repetição, né? Principalmente quando a gente denota quantos períodos infecciosos em período de tempo associado, quando que a gente tem um excesso, a falta, mas a infecção urinária ou a queixa do desconforto em baixo ventre, por exemplo, e a possibilidade de um bicho ali ou não na urina é um dos principais motivos de consulta quando se fala da saúde feminina, né? E qual que é a sua visão sobre esse desconforto, principalmente da infecção urinária de repetição? Então, eu penso, como físio, né? Eu não trato especificamente a patologia, porque eu não vou prescrever nenhuma medicação como fisioterapeuta, mas eu sempre digo para as mulheres que nós somos comandadas por um sistema autônomo. Esse sistema autônomo, assim como esse órgão aqui que eu estava falando, que a bexiga ela é ativado por uma musculatura autônoma, né, que é a musculatura lisa, nós também temos um sistema autônomo no nosso corpo. E com o estresse, com a má alimentação, com os comportamentos, de novo, diários, nós vivemos
em simpaticotonia, que é o Exato. sistema autônomo simpático e parasimpático. Eu sempre explico basicamente que o simpático é o que liga, é o que nos acorda, é o que nos desperta, também é o que nos inflama, é o que nos gera doença. Então ele não é bom nem ruim. O parasimpático é o oposto disso, é o que nos relaxa, que nos deixa down, que nos permite dormir, nos relaxar, desinflamar. Então não existe um bom ou ruim, mas a gente tem vivido em simpaticotonia. Exato. Então, é como se o corpo ficasse o tempo inteiro esperando a doença chegar. E aí, às vezes, por esse mau comportamento, também, eu vejo que a postura e a higiene Exato. na hora de ir ao banheiro influenciam demais. Claro que sim. A forma que vai fazer a higiene íntima ali na hora de fazer xixi ou de fazer cocô, a postura de você eliminar a urina e eliminar as fezes, isso muda muito a função pélvica toda, urinária e fecal. Exato. Então, isso também influencia. Até porque muitas vezes a infecção urinária que a gente pensava que era infecção pela urgência miccional não era infecção. Muitas vezes era infecção, digamos, suspeita de infecção urinária, mas era abacteriano. Que aí quando a gente faz o diagnóstico diferencial, por exemplo, com a fisiopélvica, a diferença, cara, isso aqui não é bicho. Isso aqui é um comportamento, né? Então, muitas vezes o que a gente taxa no consultório como se fosse infecção urinária, muitas vezes não é. É urgência miccional relacionado a outro tipo de comportamento. Sim, Nádia. entra uma cistite junto, né? Aquela Isso. necessidade de ir ao banheiro toda hora, e aí chega lá, parece que não tinha quase nada para sair, e aí vai investigar, não tem a bactéria nenhuma, não chega a ter a infecção urinária, né? Exato. Isso aconteceu, a gente já conversou sobre isso também, mas eu vejo que a função da higiene, então, falando sobre higiene, eu vou instruí-las. Por favor, por favor. Aí agora aqui estamos com a vulva, tá, pessoal? A vulva é a parte externa da nossa pelve. A parte externa da nossa pelve, ela é formada por lábios externos, internos. Nos lábios externos é onde crescem os pelinhos, e os lábios internos, teoricamente, não são para crescer pelinhos. E essa parte mais interna, ela é mais úmida. Então, Nath, se eu tenho a parte interna, os lábios internos maiores que os de fora, tem problema? Não, desde que não vai interferir na tua higiene, nessas doenças recorrentes e dores, gerem dor, desconforto realmente. Hoje em dia existem procedimentos, inclusive cirúrgicos, para ajudar nesse sentido. Existe a estética íntima também, que ajuda bastante, que vai fazer quase que um botox, né? Nessa parte externa, fazendo com que esses lábios externos inflem um pouquinho a ponto de abraçarem um pouco mais os lábios internos, mas não significa que você não tenha que aceitar a sua anatomia, Exato. né? Cada uma tem a sua, é quase biometria. Se não tivéssemos a biometria, nós teríamos aqui a exposição de quem nós seríamos individualmente. Cada uma tem a sua anatomia, né, Lari? É isso mesmo. Então, quando a gente afasta esses lábios, a gente vai encontrar um botãozinho, né? Uma coisinha ali mais altinha, mais em relevo, que é a pontinha do nosso clitóris. A gente vai falar nele depois. Por favor. Mas a pontinha desse clitóris é só a pontinha do iceberg, porque, na verdade, ela é esse músculo, porque ele é um músculo e órgão, né? Considerado um órgão. Ele tem única e exclusiva função de nos dar prazer. Ele abraça esse canal vaginal. Então, ele é toda essa estrutura. Então, o clitóris, ele não está só nessa ponta, ele está em toda a região vulvar. Então, quando você vai, inclusive, tocar nessa região, você também está tocando no seu clitóris. Bom, abaixo dele, você tem um orifício, que é o orifício da uretra. Então, nós temos 3 furinhos. Eu sempre falo que a gente é toda furada. 3 furinhos. O orifício da uretra, que vai dar lá na nossa bexiga. O orifício do canal vaginal, que vai dar lá no nosso útero. E o orifício anal. Então, quando nós vamos nos higienizar, ao ir ao banheiro, muitas mulheres fazem isso aqui. Ainda, tá? Ainda. De trás para frente. Mas, Nath, eu nem chego perto do ânus para trazer vestígio de fezes e tudo mais. Você acha que não? Exato. Mas está tudo contaminado, né? Até porque nós temos, como eu falei, essa região gera muito muco. Então, vai saber se essa secreção não veio um pouquinho para cima, não mexeu, não ficou na calcinha, não trouxe. O ideal é que nós sempre higienizemos de frente para trás. Então, né? Nesse sentido, para não carregar streptococcus e outros tipos de bactérias para a região
vaginal e uretral. Até porque as pessoas pensam que, em teoria, a secreção, digamos, ela sai só da vagina, e ela não sai só da vagina. Até, imagina, às vezes a gente tem, por exemplo, um hábito intestinal um pouco mais diferenciado, até uma cetogênica da vida, muitas vezes, o nosso hábito intestinal, ele acaba sendo mais diarreico. A gente chama quase uma esteatose, uma esteatorreia, né? Então, a gente tem um hábito intestinal mais diarreico. Então, pode ser que tenha alguma perda, por exemplo, fecal na região, que às vezes a gente pensa que é uma secreção vaginal. Claro, a gente diferencia para o cheiro também. Mas Assim, muitas pessoas não estão toda hora se cheirando, se cheirando. tocando. Então, muitas vezes a gente tem que diferenciar isso e eu acho que essa técnica que você fala, né, parece simples, banal, mas muitas pessoas ainda não acreditam, não fazem, Eu sempre né? falo, o óbvio precisa ser dito. Exato. E entender, que nem eu explico para minha filha. Eu acho que levar a consciência sempre é o melhor caminho, porque quando nós não conhecemos, a gente vira responsivos à ordem somente. Uhum, Quando a gente entende o porquê de modificar um comportamento, por exemplo, é muito mais fácil a gente adquirir esse comportamento e uhum, torná-lo hábito na nossa rotina diária. uhum. Então, eu dizer que é para fazer assim, tá? E ponto. Tá, não quero fazer assim, Explicou o porquê, né? né? Agora, Aham, por que você não vai fazer assim? exato. Não vai fazer assim porque acabei de descobrir que Aham, pode ter até uma questão de muco diarreico, que pode gerar sim. uma infecção urinária Uhum, até por conta disso. Entre outras coisas, né, claro. Larissa? Entre outras Uhum, coisas. Por exemplo, é meio de cultura, gente. Tipo, a bexiga ela vai chegar aqui e no final ela é meio de cultura. Então vai se proliferar. A gente tem uma aham, microbiota ali, né? sim. Uma microbiota vaginal que ela é para estar saudável, inclusive mais ácida, com um pH mais ácido. Se você vai tocar no seu muco e botar na boca, assim, é para estar mais ácido. Então, se está Sim. ácido, tá bom. Eu Uhum. sempre falo assim, teoricamente, né? Aham. É mais difícil se proliferarem fungos e bactérias num meio ácido, então o nosso canal vaginal vai estar naturalmente mais ácido, mas é meio de cultura. Se a gente modifica a nossa alimentação, essa microbiota também se Ela vai modifica mudar. e ela Uhum. também vai Sim. modificar. E a gente ficar passando de um furo para outro Daí, não é legal. e eu já vou trazer a dúvida do consultório, né? Depois da relação sexual, é importante urinar? É Muito. fundamental? Explica pra gente por que que depois da relação sexual é fundamental São essa trocas de técnica. fluidos, né? É uma técnica que também deveria ser milenar. Deveria ser milenar, né? É. Antes e depois é o ideal, né? E Sim. para homens e mulheres, tá? Legal. Porque o homem tem dois orifícios, né? O do pênis e o anal. Então, aonde sai o xixi também sai o esperma. Uhum. E às vezes sai o esperma e aí quando eles vão urinar, inclusive gera um certo desconforto porque a textura e a Sim. densidade é outra. Então, também é indicado. Mas para as mulheres especificamente porque como nós somos todas furadas, tem essa peculiaridade, quando a gente vai urinar, a nossa bexiga tá lá, se contraiu, venceu a resistência da uretra e eliminou não somente a urina, Uhum. mas o que estava aqui querendo se proliferar, Claro. Uhum. né? Então, se passou algum fluido, né, alguma bactéria, algum fungo que veio do companheiro, veio do parceiro, veio da relação sexual em si, Uhum. é mais difícil disso se Exato. proliferar, né? Pelo simples fato de você ir lá e eliminar o que tinha dentro da sua bexiga, fazer xixi. Exato, parece tão óbvio, digamos, né, mas é aquela barreira que a gente fala, né, assim, eu vou lá pela o mecanismo físico, né, eu tô passando um líquido num lugar que pode estar contaminado, proliferando coisas, eu vou lá, elimino parcialmente os bichos e aquilo ali volta digamos, né, o meu sistema de defesa funciona relativamente bem. Ou o pouco que ficou dos bichos eu consigo combater, né. Uhum. E uma outra dúvida de consultório também, Nath, pegando esses 2 sistemas que a gente tá falando, um pouquinho mais 3, na verdade, né. A própria ejaculação, por exemplo, dentro do canal feminino, isso gera, por exemplo, alguma possibilidade de uma possível contaminação local, por exemplo, na própria vagina? Depende muito do pH dessa mulher e também do Uhum. pH, como está o pH do esperma, né? Aham. Então, essa troca de fluidos, ela pode sim alterar a microbiota vaginal. Então, não se aconselha Uhum. que deixe ali, Uhum. né? Agora, pensando em fertilidade e na biologia natural, se nós estivéssemos com uma saúde muito ok, não teria problema? Não, não teria, Sim. mas realmente é sempre um risco. Aham. Então,
com quem você está se relacionando. A gente vai entrar na outra pauta, né? Com Exato, quem isso está acontecendo e como eu me sinto depois. Eu exato. acho que é o que está acontecendo e como eu lido com o que está acontecendo. Uhum, Como eu lido com a minha saúde, como eu olho para essa região íntima, com que respeito eu dou para isso. Além de energético, né? É a minha anatomia. exato. Ter esse cuidado ali. Então, também pode proliferar Uhum, alguns outros bichinhos, micróbios que a gente não quer aham. por conta do... Eu pergunto porque as mulheres usam muito esse tipo de desconforto pós-sexual como uma desculpa para não desculpa, né, é um motivo, digamos, para não ter relação sexual com uma certa frequência. Para mim é muito comum receber no consultório: "Olha só, doutora, eu não tenho uma relação sexual, digamos, né, com muita frequência, porque eu sempre fico doente, sempre tenho infecção urinária, sempre tenho muito corrimento pós-relação sexual, então eu evito para não ficar doente". Então as mulheres especificamente, elas usam esse tipo de desconforto, sintomatologia, para dizer assim: "Ó, eu prefiro evitar", né, sendo que algumas adaptações, como você mesmo comentou, elas Uhum. podem ser introduzidas para a gente ter, enfim, uma melhora da qualidade de vida, porque, Nath, falando sério, libido é fundamental. Pela Organização Mundial da Saúde, inclusive, é uma parte central Aham, da saúde, a exato, exato, sexualidade, a né? sexualidade. Ou seja, a sexualidade, dentro da sexualidade, entra, assim, a nossa libido, o prazer pela vida. O prazer na cama também reflete o prazer que a gente tem na vida, né? O desfrute que a Exato. gente consegue ter na vida. E Uhum, nós, mulheres, nós temos muito esse poder, né? De conseguir desfrutar das coisas, né? Aquela exato. paz que mesmo em meio ao caos a gente consegue ter, não é pelo simples fato de que a gente veio, foi criada num lugar, num ambiente muito propício a isso. A Aham, maioria das vezes é justamente porque nós temos esse poder nato de exato. dar vida às coisas, né? Então, a sexualidade é de extrema importância para todas nós, com certeza, e a função de evitar, por conta dessas trocas de fluidos, gerar candidíase, por exemplo, diz muito de como ela se relaciona Uhum, com esse parceiro, por exemplo, uhum, né? Como eu estava falando, da parte emocional urinária é uma perda de território. Perder urina de forma involuntária é uma perda de território. Em uhum, alguma área da minha vida, eu estou me uhum, sentindo perdendo o meu território, porque espaço nos é concedido, mas território é exato. conquistado. Então, ou eu estou em alguma fase de transição, modificando endereço, modificando geografia, eh, eh, modificando lugares de trabalho, né? Transição profissional, entre outras coisas, como realmente eu estar perdendo território em relação a alguém ou Uhum, alguéms, sabe? exato. O meu ambiente de trabalho mudou, um colaborador, mudou meu gestor, e ele está querendo impor algumas coisas, isso está me gerando desconforto, parece que eu vou perder o meu território. Uhum. Se eu não marcar meu território, eu vou perder Sim, sim. ele. Isso E nos a remete gente muito ao marca passado, território né? fazendo xixi, gente. Exato, exato. Nos remete muito ao passado, à origem de tudo isso, né? Para, em teoria, a gente poder se mostrar presente, ou seja, eu tô aqui, né? Sim. E na parte sexual, a candidíase tem, por exemplo, que é a mais comum, né, É que mais comum. acontece, candidíase de repetição, a gente fala, né, tem mais de 150 tipos de fungo cândida, mas o Sim. albicans é o mais comum, Uhum. né, e todos nós temos ele no Exato, nosso presente, corpo, né, nós como, temos, como flora normal, exato, né? temos mais de 10.000 tipos de micróbios, isso é um Aham. número muito grande Sim. no nosso corpo, né, só que a gente tem que coabitar com esses bichos, assim, de uma forma harmônica. Quando não tá harmônico é que vem o problema. Bom, mas aí eu deixo para ti. Aham. Mas a parte emocional em si é uma sensação de desvalorização ao masculino. É, se eu gero esses grumos, se eu gero esse corrimento, eu evito a relação sexual. Uhum. Uhum. Então é como a mulher tivesse emocionalmente se sentindo desvalorizada ou não querendo ou evitando por X, Y, Z, e aí o corpo dela responde, ela sabe que quando ela está gerando muito muco, ela pode dizer para o companheiro, não dá, Hoje eu não posso, não hoje é eu tô mal. possível, eu tô mal, tudo mais. Sim. Então, olha só como é importante a gente realmente olhar além do óbvio. Ah, ok, vai ali, toma uma medicação, né, tudo mais. E claro, né, a saúde pélvica em si, a fisiopélvica, como trata as funções, a gente melhora a circulação sanguínea, a oxigenação. Onde tem oxigênio, não tem fungo se Uhum. proliferando. Uhum. Ele gosta onde não tem Sim. oxigênio. Então, exercícios íntimos vão ajudar
positivamente, vão somar ao tratamento e à prevenção dessas doenças, inclusive. Uhum. Vai melhorar a função sexual, né? O ciclo da resposta sexual, que eu acho que é importante a gente falar Sim. nele, para elas entenderem, né, como acontece, como chega-se lá, Uhum. né? Porque cada parte, cada fase desse ciclo, se você conseguir, isso é autoconhecimento, se você conseguir identificar em que fase você está tendo a dificuldade, você já consegue ter um direcionamento por onde começar a cuidar e tratar, Uhum. Claro. né? Então, esse ciclo da resposta sexual vai funcionar melhor se Uhum. eu estou com o meu assoalho pélvico mais funcional, Sim. mais oxigenado, com mais sangue ali, mais relaxado. E quando a gente fala desse tipo de exercício, por exemplo, até para aumentar o processo de circulação ali na região local, na região de baixo ventre, por exemplo, a quais você se refere, Nádia? Exercícios íntimos, Uhum. principalmente, tá? O que eu mais uso em consultório, eu sou fisiointegrativa, sou fisiopélvica integrativa, sou instrutora de pilates também. Mãe, já passei pelo processo de parto normal, foi um parto até bem traumático, porque eu tinha 20 anos, então eu passei por algumas situações, então eu falo como mulher, assim, né, experiência de vida que cuidar dessa região é de extrema importância. Se eu tivesse tido uma fisioterapeuta pélvica lá quando eu tinha 20 anos Uhum. para cuidar das coisas que eu passei e vivi ali durante o parto, eu teria evitado vários traumas Imagino. em relação até a isso. Mas, olhando para como mãe, como mulher, como fisioterapeuta pélvica, integrativa, instrutora de pilates e as experiências que eu vejo em consultório clinicamente, principalmente, e o que os estudos comprovam, tá? Sim, Ou seja, sim, sim. isso é uma comprovação não somente da minha ideia, tá, gente? É científica. É, a mobilidade é necessária, então a gente precisa trazer consciência, primeira coisa. A pessoa às vezes não sabe nem contrair. Ou tem uma Uhum. contração paradoxal, que nem a gente fala. Em vez de Uhum. contrair, ela expulsa. Quando eu peço para relaxar, ela contrai. Tá, vou falar o meu caso, assim, que talvez fique um pouquinho mais pontual. Quando a Natália pedia para eu contrair o meu assoalho pélvico, por exemplo, enfim, a região vaginal, eu contraí o meu abdômen. Porque para mim, contrair o abdômen era contrair a região vaginal ou contrair a região anal. Então, aí a Natália pedia para relaxar o abdômen. Eu falava, mas como eu consigo dissociar uma coisa com a outra, né? Sim. Então, não é uma coisa tão simples no início, mesmo sendo da área da saúde. Então, é um trabalho, né? É um Não é com trabalho. uma sessão que você vai começar a Não, trazer esse tipo de consciência. não tem como. Aqui, ó. Vamos voltar para ele, para ela, para a pelve. Nós temos essa base, né, esse pavimento pélvico, que é formado por músculos, né, fáscias, ah, circulação sanguínea, inervação, mas basicamente nosso piso pélvico são músculos, assim como o do bíceps, do tríceps. Então, são músculos que, diferente do da bexiga, nós controlamos. Então, a gente consegue fortalecer e relaxar. E é ele, que é esse piso pélvico, que dá sustentação para aqueles órgãos que eu mostrei antes e todo o resto do nosso corpo aqui, né? Então, quando a gente fala que tem que ter consciência, que a primeira coisa a ser ensinada é a consciência perineal, e corporal e respiratória, trazer a consciência para a mulher, é entender que esses músculos, eles se conectam. Se é um piso pélvico, por mais que ele tenha nomes diferentes, eles são conectados por um tecido conectivo que são as fáscias. Então, quando eu contraio por que quando eu peço para contrair, a mulher, tá, mas é para contrair só a pepeca? Ué, o Essa é a ânus vai dúvida. junto. Uhum. O ânus vai junto, porque a gente tem nosso principal músculo desse assoalho pélvico são os elevadores do ânus. Independente da nomenclatura, que não é a ideia de dar uma aula de anatomia para vocês, ele sai aqui dessa região do pubis e ele vem uma alcinha aqui do pubis, vem e abraça a uretra. Depois vem outra alça e abraça o canal vaginal. E vem outra alça e abraça o ânus. Claro que eu estou falando de uma forma bem didática aqui, mas são 3 alças que são conectadas. Então, quando eu peço eu contraio o assoalho pélvico, você vai sentir o ânus contrair junto. Então, esse basicamente é um trabalho inicial de consciência. Quando a Lari fala que é usado o abdômen, esse é uma musculatura da musculatura acessória, tá? Uhum. Então, tipo assim, a gente tem o abdômen, que é um músculo acessório, o glúteo, os glúteos, né? Também são músculos acessórios, e os adutores de coxa. Uhum. Normalmente, esses são ativados principalmente quando não se tem consciência e ou força Uhum. suficiente no assoalho pélvico. Então, quando você está usando outros músculos, é porque você precisa recrutá-los
para conseguir ter potência, ou pelo menos sentir que está contraindo o assoalho pélvico. É como se alguns estivessem muito fracos e outros, eles estão Ajudam, fortes e os outros acessórios vão ajudar um ajudando. pouquinho mais, né? Então, Perfeito. talvez o início, um treinamento inicial, você talvez recrute muita coisa acessória e pouca coisa como É objetivo, assim. digamos, íntimo, mas é o início, é o pontapé, né? Exatamente, é assim mesmo. Lari, é assim mesmo, esse é o pensamento. A consciência, ela começa dessa forma. Eu sempre falo para as pacientes, tu tá aí para provar, não queira dissociar inicialmente. A gente também tem isso, né, pessoal? Nós mulheres somos controladorinhas. Sim. Então a gente já quer controlar a situação, não, então é assim, XYZ, então vou fazer assim, assim, assim. Calma. Respira, você nunca nem olhou para isso. Exato, Tem mulher que exato. nunca nem olhou a sua vulva. Venhamos e convenhamos, tem homem que conhece mais a mulher do que a própria mulher. Meu Exatamente, porque elas se Deus. acham uma coisa horrorosa. Tá? Ele Aham, escuta assim, aham. eu não vou olhar para aquilo lá, coisa feia. Gente, se a gente se vê feia, imagina como os outros não veem, Então. né? Então, enfim, é essa percepção mesmo, dessa consciência, de ter esse entendimento. Depois a gente começa a trabalhar coordenação. Por que é importante coordenação? Para eu saber a hora que eu preciso contrair antes de espirrar, tossir, pular, Exato. por exemplo, agachar, erguer peso. Eu preciso ter uma coordenação nesse assoalho pélvico, né? Não é simplesmente ir lá fazer o exercício por fazer. Trabalhar essa coordenação. Depois disso entra o relaxamento. No relaxamento eu vou trazer a questão respiratória e também de diminuição de tensão da região pélvica mesmo. Eu falo assim, para não dizer 100%, clinicamente, 95% da minha... Eu nunca atendi, na verdade, assim, clinicamente, para mim, 100% das mulheres têm o assoalho pélvico tenso. E Muito. tensão não é força. Eu nunca Exato. atendi uma mulher com um assoalho pélvico super elástico, que não teve nenhum ponto de tensão, que estava super tranquilo. Uhum. Infelizmente, já me É, disse que precisa de mais prevenção, né? exato. Uma coisa interessante, as pessoas do outro lado talvez não entendam isso. Eu, mais uma vez, vou falar como quem trabalha na área da saúde, mas ao mesmo tempo como paciente da Natália, ou seja, como paciente pélvica, né? Então, o que acontece? A Natália faz exame físico, que é fundamental, e ela toca as paredes, por exemplo, vaginais, e ela consegue perceber em que determinado ponto tem tensão no assoalho. Então, quando ela fala da tensão, hoje é uma das queixas muito comuns, né? Principalmente quando a gente faz diagnóstico por trás do teste clínico no consultório. Às vezes é muito mais difícil pela própria tensão não tensionar, porque a gente já está tensionada. É muito mais difícil o relaxamento. Então, por exemplo, eu como paciente, eu conseguia tensionar muito bem, até porque já estava 100% tensionado toda hora. Uhum. O meu problema era no relaxamento. Isso a Natália consegue fazer na avaliação física dentro do consultório, né? Sim. Avaliando e tocando na parede vaginal. Coisa que antes muitos pacientes nem sabiam que isso era possível, Sim. né? Então, o exame físico É muito faz importante. diferença. A Faz gente diferença. na avaliação inicial ali, né? Nós, claro que vamos falar, ter uma anamnese, né? Um questionário a ser respondido para a gente entender como é que estão todas as funções pélvicas, obviamente, até para se tornar um documento, se por via das dúvidas ela precise desse documento para alguma outra situação. Sim. Também para eu entender a história dessa mulher e para eu me conectar com ela, que nem eu falo. A Uhum. gente vai tratar a intimidade dela. Imagina. Tratar a intimidade não é só a anatomia. Para mim, tocar na região íntima é como um braço, para mim, como Uhum. fisioterapeuta. Mas para a mulher ir ali, fazer aquilo ali. É vergonha, ai, não, ai, Exato, que existe incomoda. muita coisa por trás. Então, Sim, precisa existir entre o profissional e o paciente uma conexão. sim. Então, esse primeiro contato é muito importante também para isso. E no final, a gente faz o exame físico. Nesse exame físico, a gente vai ver a funcionalidade anatômica dessa mulher. Então, entender que como é que está, se está tenso, qual é o grau de tensão que tem ali, se gera dor, se não gera dor, qual é o grau de dor que tem ali, se tem reflexo, como está a sensibilidade dessa mulher, como está a inspeção, né? Como é que está essa vulva, se está muito avermelhada, se está gerando muco. Né? Então, eu consigo já avaliar isso. E aí, sim, eu entender qual é o grau de força que ela tem. A gente tem até 5 graus de força no nosso assoalho pélvico, Uhum. né? E também nunca chegou nenhuma paciente com grau 5, né, de força. E o grau 1, a gente não consegue nem ver na inspeção. E normalmente ele está associado com parte neurogênica, né? Uhum. Ou Uhum. seja, tem alguma questão neuronal envolvida. Mas, tirando isso, a gente vai entender também se ela consegue relaxar
como está a potência dessa contração, se ela consegue fechar forte esses elevadores do ânus, se ela relaxa na mesma intensidade. Isso já vai dizer muito sobre como eu vou direcionar esse tratamento. Mas, basicamente, dando continuidade ao que eu estava falando, é a consciência, a coordenação, o relaxamento. Nesse relaxamento, nós vamos sim fazer massagens íntimas, nós vamos fazer exercícios de mobilidade com bola no solo. Você sabe, a gente faz bastante exercícios para trabalhar a mobilidade dessas articulações que já são pouco móveis. Sim. E essa estrutura que está ali embaixo também envolvida, ir soltando. É que nem eu falo, não adianta eu ficar pedindo para a paciente, contrai, solta, contrai. E o resto todo, a estrutura do abdômen, a região lombar, o adutor, o glúteo, tá tudo tenso, tá tudo fraco. Eu preciso trabalhar de forma mais global. E é assim que eu vejo que tem tido resultado. E eu acho que assim que tem que ser, porque, por exemplo, uma outra queixa do consultório que eu acho que tem muito a ver com essa tensão que a gente está falando, a dor na própria relação sexual, que a gente chama como dispareunia, né? Se eu tenho um assoalho pélvico muito tenso, ou se eu não consigo relaxar o suficiente durante a relação sexual, qual que é a relação, por exemplo, desses diferentes graus de intensidade na contração, o relaxamento e a dispareunia, que é a dor na relação sexual, Nath? Sim, a dispareunia é só o início, às vezes, de disfunções pélvicas, de dor, como o vaginismo, a vulvodínia, que vão impedir realmente de que haja, né, muitas vezes até a penetração. Às vezes tem mulheres que relatam de não conseguir fazer um exame de toque com um médico, por exemplo, que seria esse vaginismo, que é o fechamento do canal vaginal. A dispareunia já é um relato de dor durante a relação. Com certeza está associado com tensão nessa região e de como como essa mulher está vendo a relação sexual, Sim. como ela vê a sexualidade dela, como ela olha para essa parte da saúde dela, como foi construído isso dentro dela. Não tem, assim como na incontinência urinária, não tem como eu ter uma incontinência urinária sem ter comportamento envolvido, mesmo que eu tenha um assoalho pélvico às vezes funcional. Sim. Na sexualidade, na dispareunia, não tem como não ter questões emocionais envolvidas com a dor na relação. Claro que, muitas vezes, a mulher chega para mim dizendo que tem incontinência urinária e quando eu pergunto sobre a parte sexual, ela me relata que tem, às vezes, desconforto. Mas não é a queixa principal dela. Isso pode acontecer. Então, não vamos problematizar onde não há problema também. Sim. Né? Pode acontecer e a gente vai, na fisioterapia, como essas funções pélvicas, elas se conversam, né? Não tem como eu separar, eu não tenho como tratar só a função urinária, vai toda ali a estrutura melhorar, inclusive a sexual. Então, a gente vai tratar também a sexual. Então, a dispareunia tem relação com essa tensão, porque justamente, como eu falei, clinicamente eu nunca toquei num assoalho pélvico sem ter um grau de tensão ali. Quando eu toco, eu já conheço os pontos, tu sabe, já conheço os pontos, né, onde apalpar durante o exame, e isso me deflagra o quanto a gente está despreparada, quanto nós realmente não nos conhecemos intimamente, quanto nós viemos nos abandonando enquanto mulheres, principalmente para essa região íntima. A fisiopélvica, eu espero que seja só o início de uma conscientização para que as mulheres, desde jovenzinhas, minha filha tem 14 anos, minimamente, ela escuta muito eu falando sobre. E ela, quando eu vejo eu falando com as amigas já adolescentes, falando com leveza sobre o assunto. Isso já muda muito. Já não é mais um tabu, né? Já não é mais um tabu. Ela vê eu fazendo os exercícios. Então, quando ela vai praticar a atividade física dela, ela já me faz perguntas. E o alongamento, mãe, como é que é? Porque precisa, né? Sim. Então, haja essa conscientização desde mais nova. Que não seja só quando o problema já está instalado. É que quando o problema está instalado, literal é um problema, né? Não existe a prevenção. Na medicina, a gente está muito acostumado na medicina preventiva, na prevenção, seja como algo a não esperar a dor chegar, né? A gente cuida da saúde do coração, da saúde do corpo, da saúde relacionada à parte física mesmo, como prevenção. Mas o que acontece? A prevenção da parte pélvica nem existe. Ou seja, a gente procura um fisioterapeuta pélvico quando a gente tem problema, na verdade. E se a gente começasse mais usasse a fisiopélvica como uma prevenção, eu acho que tudo seria muito diferente. Principalmente relacionado aos tabus, principalmente relacionados a essas crenças que a gente tem. Então, eu acredito, né, até como paciente também, as próprias
preliminares, eu acho que faz diferença em relação a esse tipo de desconforto, de dor e a própria conexão entre os parceiros, né? Em relação à lubrificação, enfim, como que se tivesse que dar um conselho, por exemplo, para um casal em relação a preliminares, o que que daria ali para ajudar, para não ter esse tipo de desconforto ou para evitar, minimizar? Lembrando que nós mulheres precisamos de muito mais sangue na região para haver uma excitação Olha só. do que o homem, né? O homem precisa de 80 ml, a mulher 250. Olha isso, até nisso, meu Deus do céu. Então precisa de mais time. Com eles é assim, para nós é assim, leva mais Aham, tempo. claro. Então, a preliminar para a mulher é muito importante. Lembrando que preliminar não é sexo oral já é sexo. Exato, aham. Não que ele não possa ocorrer e que ele não vai ajudar, mas Uhum, a gente tem que parar também de vincular o sexo somente à penetração. sim. Sexo oral já é sexo, né? Então, falando em preliminar especificamente, a mulher, se ela conseguisse olhar para o seu feminino de forma mais saudável, não como um peso ou como algo ruim, né? Que ela tem que fazer, ela tem que prover, ela tem que atuar, ela tem que tanta coisa. E se ela conseguisse dar um pouquinho mais de atenção para os seus 5 sentidos, para o aumento da percepção, do seu sentir, se acolher um pouco mais, tirar um pouco da parte do controle, dar mais lugar para o seu feminino, Uhum, ela ia perceber os sentidos que precisam ser aguçados para que haja essa excitação. Porque falando do ciclo da resposta sexual, Lária, ele funciona da seguinte forma. A primeira coisa é o pensar em. uhum, Eu pensar em sexo. uhum, Esse é o desejo, esse é a libido. uhum, Então, assim, eu dou meu sim sincero, córtex. Ou seja, tudo começa na cabeça. Não uhum, começa lá embaixo. exato. Eu digo meu sim sincero e aí meu corpo começa a disparar energia para a Uhum, região pélvica. Essa energia se chama sangue. uhum, E aí a gente começa a sentir aquele calor na região, que é o princípio da excitação, que é a congestão. Dentro da excitação, a excitação é subdividida em 3 micropartes. A primeira é a congestão. Eu congestiono aquele lugar de sangue. E aí aumento a circulação da região. Por haver esse congestionamento de sangue, as glândulas da região são excitadas, são uhum. estimuladas. E aí acontece a lubrificação. E aí, por último, não menos importante, como o aumento da congestão sanguínea é evidente ali, quem também se congestiona é ele. É o Rodava. nosso clitóris. Ele fica cheinho de Perfeito. sangue e acontece a ereção clitoriana. Uhum, O clitóris, ele é uma diferenciação do pênis. uhum, Quando nós, eu vou ser menina, o clitóris é uma diferenciação do pênis, exato, só que ele se dividindo mesmo, porque ele só ficou com a função sexual, o pênis ficou com a urinária também. exato. Mas se ele fosse fechadinho assim, ele seria o pênis. Seria o pênis. Uhum, Exatamente. Então, ele é uma diferenciação desse órgão sexual do homem. uhum, Esse é o nosso órgão sexual principal, uhum, que é o nosso clitóris. Então, ele também se congestiona e há essa ereção clitoriana. uhum, Essa ereção clitoriana vai fazer com que nessa região vulvar ele fique mais evidente. Tudo aqui fica uhum, mais inchadinho, uhum, mais rosinha. E aí acontece a lubrificação. Como isso é estimulado? Através de sentidos, Lari. As exato. preliminares é sim, desde a luz baixa ou a luz mais clara ou a luz toda apagada, se for preciso para iniciar um autoconhecimento, uma perda de vergonha. Eu não Sim. sou contra nenhuma das formas que são vistas, porque cada um tem a sua forma Uhum, de se estar e se permitir sentir e se permitir ter esse processo de excitação, uhum, por exemplo. Então, tudo que a gente vê, o que a gente ouve, como a gente sente, aguçar os nossos sentidos, o nosso exato. paladar, então é o beijo na boca, é a Uhum, música que eu estou ouvindo, é o som ambiente que eu estou ouvindo, uhum, que som eu ouvi antes, exato. né? Que construção foi feita ao longo do meu dia com essa pessoa que eu vou me relacionar? Uhum, Que falas foram colocadas, que palavras, que frases, uhum, né? Ou não foi conversado nada, aham. foi um silêncio absoluto e aí se chegou para E aquele chegou na hora. momento. A gente sempre fala, né, é comum no consultório as pessoas pedirem medicação ou suplemento para libido. E a gente acabou de conversar muito bem que libido na mulher primeiro começa na cabeça, ou seja, ele é multifatorial. Se a mulher fala que ela tem a roupa para passar, a casa para limpar, que tem que pegar o filho na escola, qual que é a mulher que vai pensar em ter libido? Não tem. Uhum. Mas quando a gente fala de urgência, né, a mulher sempre quer
Sempre, quer tudo porque ela tem muitas obrigações, né? Aham. Mas libido é uma das coisas que a gente se preocupa, porque é um motivo de consulta importante, mas elas querem o suplemento, a medicação. Só que a gente tem que lembrar que libido é multifatorial. A cabeça tem que estar naquela vibe, naquela sintonia. O corpo tem que estar à espera, né? E o parceiro tem que ajudar nesse sentido. Então, não é assim, simplesmente tomar uma medicação e vou ter libido, vou ter o desejo, né? É, Acho que eu o falo ambiente provê bastante. perfeito. E outra coisa é a libido, ela é influenciada também em como eu estou levando a minha Uhum, vida. Por quê? Aonde que tem um botão que separa eu desfrutar desse momento aqui contigo e eu ter uma relação sexual? uhum, Se o prazer, eu consigo sentir prazer nas duas coisas. exato. Ou não sentir prazer. Uhum, Ou tornar esse momento vergonhoso, tenso, desconfortável. É como eu levo. A exato. minha vida vai refletir também na cama. Então, como nós temos esse aumento de percepção em nós mulheres e temos esse dom realmente do intuitivo, uma intuição disse, o que é essa intuição? O nosso ciclo menstrual, ele já diz muito isso, né, Lari? Tipo, Aham. nós temos nuances, momentos de altas de hormônio, baixas de hormônio, e nas baixas de hormônio, por mais que os hormônios estejam lá embaixo, a gente está com um poder criativo muito forte, porque se nós tivéssemos fecundado um óvulo, nós estaríamos gerando uma vida, Sim. então olha o poder criativo que nós temos. Quando nós iniciamos um novo ciclo, a gente está além de limpando a nossa microbiota, as nossas sujeiras internas e usando o nosso útero como um órgão drenador secundário no corpo, nós também estamos tendo, de novo, clareza mental sobre as nossas dúvidas, as nossas confusões mentais. Então, é como a gente lida com esse feminino. Então, a Uhum. mulher que não consegue olhar o seu ciclo menstrual de forma positiva, acha que o seu feminino é fraqueza, é rígida, é controladora, é que nem eu falo, é uma espinheira, tá sempre reclamando, murmurando. Gente, qual é a chance? Não é a culpa do homem, gente. Não é Uhum. a culpa só deles. Uhum. Ah, mas ele não me mandou a mensagem? E você, como O você que que você foi? fez, né? Qual é a nossa parte? A gente não controla, eu sempre falo isso para minhas pacientes. Nós não controlamos as emoções e as atitudes do outro, nós controlamos as nossas. Não é o que eu passo, é como eu lido com o que eu passo. Se o outro não consegue nos entregar, qual é a nossa parte, o que nós podemos fazer enquanto mulheres e edificadoras e geradoras de vida para melhorar aquele ambiente, para melhorar aquela relação. Aham. E isso sim é libido. Uhum. A libido ela não começa só na cama. Uhum. Não é para chegar ao orgasmo. Eu Exato. posso desfrutar ao longo dos meus Uhum. dias. E só finalizando o ciclo da resposta sexual, nós temos essa excitação, chegamos a uma fase de platô, que é o ápice, é o ponto limite. Depois dali é o orgasmo. Uhum. Então, tá gostoso, tá aquele momento gostoso. O platô, para mim, é a vida. É a vida. É a vida. Entendeu? Eu consegui ter esse desfrute, esse gostoso todos os dias, Aham. né? E aí eu chego ao orgasmo, que nada mais é do que uma contração involuntária dessa Aham. musculatura, uma contração involuntária ritmada, e depois vem um profundo relaxamento. Uhum. O orgasmo é o fim. A Uhum. gente objetiva o orgasmo, Exato. mas ele é o fim, porque depois vem um período refratário, aonde os nossos hormônios prolactina baixaram, a gente fica até com uma aversão Uhum. sexual, e aí até depois ter tudo de novo, ter todo o ciclo da resposta sexual novamente. Claro que a gente já pula a excitação, como já tem ali a lubrificação, Aham. é um pouco mais rápida, por isso que a gente Uhum. consegue, nós mulheres, em função da prolactina, Claro. que temos em mais quantidade no nosso corpo, Uhum. ter esse ciclo da resposta sexual mais rápido, porque Uhum. ela sobe mais rápido num Uhum. gráfico do que para os homens. Biologicamente, é como se a mulher, quanto mais excitada ela tiver, quanto mais lubrificada ela tiver, quanto mais orgasmos ela tiver, Uhum. mais fácil é a passagem do espermatozoide Exato. até haver a ovulação. E as mulheres não sabem disso, não usam esse benefício a nosso favor, né? Exatamente. E o homem já não, é como se ele pudesse engravidar uma mulher de manhã, uma de tarde, uma de noite. Tipo, Aham, biologicamente exato. falando, ele tem um gap Muito grande. maior. Até porque Uhum. quando ele dispara o esperma, milhões de É. espermatozoides estão Aí indo tem ali. um tempinho ali para voltar o processamento, enfim, né? Exatamente. Então a mulher, muitas vezes ela não usa esse benefício.
a favor, né? Elas usam contra. Exatamente. Tipo assim, eu não quero. Até tem falado, né, do squirt. Tem mulheres que têm o squirt, que nada mais é do que uma ejaculação feminina, que é um jato de plasma que sai da uretra, Sim. né? Mas não é xixi, Não sai é da xixi. uretra. Sai da uretra, mas não é xixi, é um jato de plasma. Claro que molhou o lençol, cheirei, não tem E cheiro não a tem xixi. cheiro de xixi. Mas se secar, vai ter um vestígio. Sim, Por quê? Porque saiu da uretra, é a origem. né? Uhum. E normalmente ele é menos espesso que a Uhum. lubrificação, Uhum. que é mais elástica. Ele é mais, parece um xixizinho transparente mesmo. Uhum. Só que ele é um gozar, que nem eu falo. Ele é Exato. uma ejaculação feminina. Uhum. E eu falo que o gozar é menos profundo que o orgasmo. Uhum. Mas isso é uma nomenclatura da Nath Pelvis. Porque para mim o gozar ele é menos intenso. Não sei se todas as mulheres que vão estar aqui ouvindo chegaram a esses 2 pontos, mas o gozar é quando realmente esse squirt, ele vai, tu não tem muito controle, mais E já rápido foi. você chega. Uhum. E o orgasmo é uma coisa que vai crescendo, vai ficando cada vez mais profundo. E isso é influenciado, sim, Uhum. pela nossa Pela musculatura. a Uhum. força, a estrutura, como está a funcionalidade dessa musculatura pélvica. Né? Como eu Uhum. falei, a congestão, ela depende de circulação. Sim. Se eu Uhum. tenho uma circulação aumentada ali, porque a minha musculatura está forte, está fortalecida, eu vou ter uma melhor excitação, Exato. um melhor orgasmo. Uhum. Tem muito oxigênio ali, vamos aproveitar esse oxigênio. Exatamente. Nath, eu acho que a nossa conversa foi super esclarecedora. Todo mundo que teve essa oportunidade de nos escutar, eu acho que, tenho certeza que se não tinha dúvida vai começar a ter, e com certeza acho que vai olhar com olhos diferentes para a fisioterapia pélvica agora. E quero, em nome da Lish Medicina Saudável, agradecer a sua presença maravilhosa. Para a gente é sempre grandioso poder aprender com você e poder fazer com que os nossos pacientes aprendam também. Então, muito obrigada. Obrigada. Se você puder deixar suas redes sociais, seus contatos, a gente agradece. Eu agradeço também e deixo um recado para as mulheres que elas conheçam mais a si mesmas e aprendam, de alguma forma, a se conectar com esse desfrute da vida. A libido, ela não é somente na cama. Lembrem sempre dessa mensagem e que nós temos sim o controle de como a gente leva a nossa saúde íntima, a nossa saúde geral, global, e temos recursos hoje em dia para isso, temos profissionais extremamente competentes, preparados para nos ajudar. Fico aqui à disposição, fico muito grata mesmo pelo convite. Espero ter trazido informações relevantes que realmente vão trazer informação que modifique, que melhore a vida das pessoas. Esse é meu objetivo, ser instrumento de cura através das minhas mãos, da minha fala. Hoje foi aqui da minha fala, por uma oportunidade que você, Larissa, gerou. Eu sou muito grata, de verdade, sabe quanto eu te amo. E estou sempre à disposição. Adoro falar, em casa eu sou chamada de palestrinha, então... Maravilha, Nath. É ótimo para mim também. Obrigada, prazer meu estar amor. aqui com você. É um prazer para mim também.